Polícia Federal encontra mala com dinheiro no local onde Dário Messer, o doleiro dos doleiros, foi preso em São Paulo. Presidente Bolsonaro troca integrantes da Comissão da Verdade que investiga crimes da ditadura. E você vai ver também. Corpo de índio Wayampi, morto no Amapá, vai ser exumado para identificar a causa do óbito. Para evitar sonegação, a partir de hoje, as operações com criptomoedas deverão ser declaradas à Receita Federal. Supremo de volta. Neste semestre, o STF deve tratar de casos como o COAF e o frete dos caminhoneiros. Exército da China divulga um vídeo de alerta para os manifestantes de Hong Kong. Muitos falam em ameaça. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 1h da tarde. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você nesta quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais da internet. Atenção, tem manchete no ar. Começamos com o destaque do DCI, Diário Comércio, Indústria e Serviço. A Vale tem prejuízo de 133 milhões de dólares pelos impactos de Brumadinho. Esse valor é o prejuízo líquido da mineradora no segundo trimestre do ano, enquanto que o lucro no mesmo período do ano passado, antes do rompimento da barragem, foi de 76 milhões de dólares. Lembrando que a tragédia provocada pela companhia matou 248 pessoas por causa do mar de lama que cobriu Brumadinho. Os bombeiros ainda procuram por 22 pessoas. Agora a notícia do G1. Mães venezuelanas denunciam assédio para vender bebês em Roraima. O site de notícias disse que em 2 meses ouviu relatos de 3 mulheres. Elas teriam recebido a proposta que variam entre R$200 a R$6.000 para dar seus filhos em troca do dinheiro. Que absurdo, né? O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Roraima receberam as denúncias e a Polícia Federal investiga o caso. Vamos aguardar. Fechamos com uma notícia do site Lance. Tite é indicado pela FIFA para o prêmio de melhor técnico do mundo. O técnico da seleção brasileira, campeão da Copa América, foi indicado para ser o The Best, ao lado de Guardiola, do Manchester City, de Klopp, do Liverpool e de Pochettino, do Tottenham. A premiação vai ser no dia 23 de setembro. É um título que, com certeza, deixaria o Tite muito orgulhoso. A última vez que ele foi indicado para ser o melhor foi em 2017, depois do grande desempenho nas eliminatórias da Copa de 2018. Mas a eliminação do Brasil nas quartas de final pela Bélgica também eliminou as chances de Tite ao prêmio. Quem sabe agora vai, né? 1h06, uma ótima tarde para você. E a Polícia Federal encontrou uma mala com dinheiro e também uma carteira de identidade no local onde Dário Messer foi preso. O homem, conhecido como o doleiro dos doleiros, estava escondido na casa de uma amiga em São Paulo, usando outro nome. Na casa onde o doleiro foi preso na quarta-feira em São Paulo, a polícia também apreendeu um RG com o nome de Marcelo de Freiras Batalha, além de R$56 mil em espécie. O doleiro estava foragido desde maio de 2018, quando foi deflagrada a Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato. Dário Messer era o principal alvo da PF. A investigação descobriu que os doleiros movimentaram mais de R$1,5 bilhão de dólares em 52 países. Essa é a primeira vez que Dário Messer foi preso. O doleiro responde a inquéritos policiais desde o fim dos anos de 1980. Messer, com o apoio de seus colaboradores Tony e Juca Bala, movimentou dinheiro de políticos, empresários e de criminosos. Essa complexa rede de doleiros foi utilizada pelo ex-governador Sérgio Cabral, por meio dos irmãos doleiros Renato e Marcelo Chebar, para enviar recursos ao exterior. E Messer passou a noite na superintendência da PF no Rio de Janeiro e já está em processo de transferência para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste da cidade.
mas antes ele deve passar por uma triagem na cadeia de Benfica. E o corpo do índio Waiapi, morto no Amapá, vai ser exumado amanhã. Um laudo das condições do corpo deve identificar a causa da morte e ajudar nas investigações do caso. A decisão foi tomada depois da reunião entre dois índios Waiampi e procuradores do Ministério Público Federal em Macapá na quarta-feira. O procurador Rodolfo Lopes informou que um helicóptero do Grupo Tático Aéreo vai ser enviado ao município de Serra do Navio para trazer o corpo do índio Emirá Waiampi, de 62 anos, para a exumação. Os exames duram em média 2 horas. A família e as lideranças indígenas concordaram em liberar a exumação, mesmo contrariando as tradições culturais da tribo. A exceção foi aberta para ajudar a esclarecer o caso. O líder foi encontrado morto em um rio no dia 23 de julho, no oeste do Amapá. Índios disseram que Emirá foi assassinado durante uma invasão de garimpeiros na aldeia indígena. Segundo a polícia militar, o corpo do cacique tinha várias perfurações. Já a Polícia Federal foi ao local e declarou que as primeiras buscas não identificaram nenhum indício de invasão. Apesar de não terem encontrado vestígios, não foi descartada nenhuma linha de investigação, já que as circunstâncias ainda não foram esclarecidas. O Ministério Público informou que deve fazer outras diligências. E o presidente Jair Bolsonaro trocou 4 dos 7 integrantes da Comissão da Verdade, que investiga crimes políticos no período da ditadura. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A decisão conta ainda com a assinatura da ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves. A mudança acontece uma semana depois do colegiado divulgar o documento que atesta que a morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, foi causada pelo Estado brasileiro. E a Justiça decidiu manter preso o homem que é suspeito de invadir celulares de autoridades. A Polícia Federal tinha pedido a liberação do investigado, mas voltou atrás quando descobriu indícios de que ele tinha conhecimento da invasão das contas do aplicativo Telegram. A decisão foi do juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. O magistrado determinou que Danilo Cristiano Marques, suspeito de invadir os celulares de autoridades, permaneça preso por pelo menos mais um dia. A medida foi anunciada depois que a Polícia Federal apresentou indícios de que o investigado sabia que Walter Delgatti, conhecido como Vermelho, hackeava contas do aplicativo Telegram. Pouco antes, a própria PF tinha pedido a suspensão da prisão temporária de Danilo. Ele foi preso na semana passada pela Operação Spoofing, que investiga as invasões. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e outros procuradores da Operação Lava Jato foram algumas das vítimas. Olha só, a partir de agora, todas as operações com criptomoedas devem ser declaradas à Receita Federal. E o objetivo da medida é combater a sonegação fiscal. A determinação está em uma instrução normativa publicada em maio no Diário Oficial. Com isso, pessoas físicas, jurídicas e corretoras ficam obrigadas a informar o fisco toda vez que movimentar criptomoedas, como os bitcoins. A Receita Federal quer saber quem está usando esse dinheiro, quanto está pagando e de que forma é feita a negociação. As informações devem ser prestadas à Receita até o último dia do mês seguinte ao da operação com criptomoedas. As corretoras, chamadas de exchanges, também vão ter que fornecer um relatório anual dessas operações, sob pena de serem multadas por atraso ou informação incorreta. A intenção com a medida é combater a sonegação fiscal e evitar crimes como lavagem de dinheiro e remessa ilegal de divisas ao exterior. Por meio de nota, a Receita Federal disse que vários países têm aumentado a coleta dessas informações. Isso aconteceu depois que foi constatado que grupos estariam usando o sistema para cometer crimes fiscais e até usando dinheiro para financiar o tráfico de armas e o terrorismo. E o motorista do carro de luxo que atropelou e matou uma idosa foi solto pela Justiça em São Paulo. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. A diarista Aldenilce Bernardina dos Santos, de 65 anos, foi atropelada na sexta-feira passada em São Paulo.
Testemunhas disseram que o motorista, Fábio Alonso de Carvalho, chegou a sair do carro para ver o que tinha acontecido, mas foi embora sem ajudar. Ele estava preso, mas o desembargador do Tribunal de Justiça entendeu que não há requisitos legais que indiquem a prisão temporária neste momento. 4 portugueses que mataram o frentista Agenor Correia, de 62 anos, em Osasco, na Grande São Paulo, foram condenados. O crime foi em 2017, gravado pelas câmeras de segurança. A vítima foi espancada e esfaqueada. Os agressores também foram responsabilizados por 2 tentativas de homicídio, pela agressão a outro frentista e a um morador de rua que tentaram salvar o idoso. As penas somadas passam de 42 anos de prisão em regime fechado. Morreu ontem à tarde, no Rio de Janeiro, o bebê de 10 meses que estava internado por causa de um grave ferimento na cabeça. Ele estava no colo da mãe, dentro do carro, quando foi atingido por uma espécie de dardo usado para aplicar gesso em obras. A mãe disse que tinha ouvido o estalo no vidro do carro e depois viu o ferimento no bebê. Ninguém foi encontrado na obra, que fica perto do local onde a criança foi atingida. A polícia apreendeu cerca de 2 toneladas de drogas, 2 metralhadoras e uma carga de remédios no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Durante a operação, ontem, teve troca de tiros e 2 suspeitos foram atingidos. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Alerta contra o sarampo no estado do Rio de Janeiro, que vive um surto da doença. A preocupação é a proximidade com o estado de São Paulo, onde 484 já foram confirmados. No Rio, são 13 casos até agora. O contágio é muito rápido e a única forma de prevenção é a vacina. A recomendação é que as crianças a partir de 1 ano e adultos até 49 anos que não se vacinaram procurem os postos. E o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinaram a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil, que pretende substituir o Mais Médicos. A ideia é ampliar em cerca de 7 mil as vagas para os profissionais. A medida entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial. A prioridade vai ser atender as regiões Norte e Nordeste. E os profissionais que fizerem especialização vão receber 12 mil mensais e gratificações para locais remotos. Depois do intervalo, você vai ver Supremo de volta. Neste semestre, o STF deve tratar de assuntos como COAF e frete dos caminhoneiros. Exército da China divulga um vídeo de alerta para os manifestantes de Hong Kong. Muitos falam em ameaça. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta a 1h19 e o Supremo Tribunal Federal retoma hoje as atividades no Judiciário, depois do recesso. E olha só, a agenda está cheia, hein? Porque nesse segundo semestre, o STF deve tratar de casos polêmicos, como o COAF e também o frete dos caminhoneiros. Nas 41 sessões programadas até o fim do ano, os ministros da Suprema Corte devem tomar decisões importantes. Um dos temas incluídos na pauta diz respeito ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A intenção é definir até que ponto órgãos de controle, como o COAF, a Receita Federal e o Banco Central, podem compartilhar dados fiscais e bancários com o Ministério Público. Esses dados seriam usados para embasar investigações criminais. A expectativa é que a data do julgamento seja antecipada, porque no mês passado, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, paralisou as investigações que se baseavam nos dados do COAF. Outro assunto importante trata da tabela com preços mínimos para o frete rodoviário. Entidades empresariais argumentam que estabelecer um preço mínimo viola os princípios da livre concorrência, da livre iniciativa e da defesa do consumidor. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a possibilidade de se reduzir a jornada de trabalho dos servidores públicos e adequar vencimentos para reduzir despesas também são temas da pauta do STF. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, estados e municípios não podem gastar mais do que 60% da receita corrente líquida com servidores. A medida é apresentada como alternativa para casos em que a administração pública ultrapassa este limite. E além da dor pela perda,
Familiares dos detentos mortos na rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, enfrentam uma espera angustiante pela identificação dos corpos. Famílias em luto esperavam do lado de fora de um necrotério no Pará. Os corpos dos detentos que morreram após uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira foram levados para o local. O processo de identificação é lento, o que só aumenta a dor dos parentes. A única informação que eu tive é que ele foi carbonizado. Como é que eu vou receber o corpo desse menino? Porque a informação que eu tive aí dentro é que tem corpo aí que está bem pequeno. Como é que eu vou saber? Aí diz que ainda vão ter que fazer esse tal de DNA, vai demorar de 1 mês a 60 dias. E aí ele pegou esses anos todinho de prisão e veio a óbitos agora, pagando por um crime que ele não cometeu. Essa é uma injustiça muito grande da nossa justiça. É revoltante para a gente que é familiar. E agora mais essa, que a gente veio para cá para pegar esse corpo, levar para Porto de Mós para a família fazer o enterro, dar menos um enterro digno para ele. Aí acontece, o corpo dele está muito queimado, não tem condições de reconhecimento, vai ter que passar pelo um DNA para Belém. Um confronto violento entre facções rivais dentro do presídio deixou dezenas de mortos. E a Secretaria de Segurança Pública do Pará ainda não revelou detalhes dos assassinatos dos presos que estavam sendo transferidos. Veja esse e outros destaques em mais um Giro de Notícias pelo país. Só se sabe até agora que os detentos foram estrangulados dentro do caminhão da Secretaria de Segurança Pública. A polícia acredita que pode ter havido um desentendimento com os outros 26 detentos que também estavam sendo transferidos. As câmeras de monitoramento não teriam registrado a ação. Os 4 presos mortos pertenciam à facção Comando Classe A, a mesma que atacou integrantes do Comando Vermelho no presídio de Altamira, onde teve o massacre na segunda-feira. 46 presos morreram na briga entre facções na cadeia. A polícia prendeu o suspeito de matar a ex-mulher e o filho dela em Belo Horizonte, Minas Gerais. Paulo Henrique da Rocha, de 33 anos, foi encontrado em um carro com a arma do crime. As vítimas foram assassinadas a tiros no meio da rua quando voltavam da academia. A ex-mulher de Paulo já tinha registrado boletim de ocorrência contra ele por causa de ameaças que recebia desde o fim do relacionamento. 2 suspeitos foram presos por abusar e torturar uma mulher dentro da casa dela em Gurupi, no Tocantins. Os ataques duraram cerca de 2 horas. A dupla estava encapuzada no momento do crime. Mesmo assim, a vítima reconheceu a voz de um dos homens, que seria o próprio ex-namorado. Além de estuprar a mulher, os agressores mutilaram a orelha dela. No Rio de Janeiro, um policial militar foi baleado depois de uma tentativa de assalto dentro do carro. Foi no acesso à linha amarela. O agente estava à paisana e foi atingido no abdômen, nas pernas e de raspão na cabeça. Ele foi socorrido, mas não há informações sobre o estado de saúde. Os bandidos conseguiram fugir. Também no Rio de Janeiro, os envolvidos na briga em um bar prestaram depoimento à polícia. O casal de agressores negou que tentaram machucar um cachorro. Na sequência, foram liberados. A confusão começou porque mãe e filha tentaram defender o animal. Câmeras de segurança gravaram as duas sendo agredidas. Depois da confusão, os agressores pagaram a conta e fugiram. E a produção industrial do país caiu 0,6% entre os meses de maio e junho deste ano. Segundo o IBGE, essa foi a segunda queda consecutiva do indicador. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo é bem maior, de 5,9%. A baixa foi sentida em 17 dos 26 ramos industriais pesquisados, com destaque para os produtos alimentícios com queda de 2,1% e também máquinas e equipamentos com redução de 6,5%. 9 setores tiveram alta na produção e a principal delas foi observada nas indústrias extrativas, com um avanço de 1,4%. E a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, finalizou nesta quarta-feira a distribuição entre empresas aéreas dos horários de pousos e decolagens que pertenciam à Avianca Brasil no aeroporto de Congonhas. De acordo com a ANAC, dos 41 slots que pertenciam à Avianca, 15 ficaram com a Azul, 14 com a Passaredo e 12 com a MAP. As empresas terão até 9 de agosto para comprovar o cumprimento de requisitos operacionais. Na semana passada, a ANAC decidiu que não poderiam disputar
os horários da Avianca a empresas que já operassem mais de 54 slots em Congonhas. Isso deixou Latam e Gol de fora. Destaques internacionais: a China anunciou nesta quinta-feira que comprou nas últimas semanas mais produtos agrícolas americanos. Desde 19 de julho, empresas chinesas, privadas e estatais vêm negociando com fornecedores americanos. O anúncio foi percebido como um gesto de boa vontade depois que as potências retomaram as negociações comerciais. Desde 19 de julho, empresas chinesas estatais e privadas fizeram consultas a fornecedores nos Estados Unidos para a compra de soja, algodão, suínos e outros produtos agrícolas. E alguns pedidos já foram efetivados. Delegações dos dois países participaram na quarta-feira em Xangai das primeiras reuniões em 3 meses de complexas negociações comerciais. Desde 2018, as potências disputam uma guerra comercial com a aplicação de tarifas que superam 360 bilhões de dólares. E o exército da China divulgou um vídeo de alerta para os manifestantes de Hong Kong. Ele seria uma ameaça às pessoas que participam de protestos na ex-colônia britânica. As imagens são uma advertência às pessoas que desafiam o governo pró-Pequim há 2 meses nas ruas de Hong Kong. O vídeo é acompanhado por uma legenda na qual os militares expressam confiança e capacidade para manter a segurança no território semi-autônomo. As imagens mostram tanques, helicópteros e lança-mísseis em operação, assim como forças especiais durante um exercício antiterrorista. A ex-colônia britânica está sob tensão desde o início de junho, com grandes manifestações em repúdio a um projeto de lei que autoriza extradições para a China. De volta ao Brasil, olha só essa história. A Câmara Municipal da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, estuda a alteração do nome de um importante ponto turístico. Para os vereadores, a mudança trará bons fluidos e vai atrair mais turistas. Entenda por quê. A paisagem impressiona. O mirante fica em uma curva à beira da rodovia, marcando o limite entre os municípios de Chapada dos Guimarães e Cuiabá. O lugar abriga inúmeros ninhos de araras, mas toda essa beleza acaba ofuscada pelo nome do local, Portão do Inferno. Uma lei de 1998 já havia alterado essa nomenclatura, mas o local continua sendo conhecido pelo nome antigo. Diante da polêmica, a Câmara de Vereadores resolveu fazer uma consulta pública. A ideia é ouvir a população para consolidar a nova identidade. E o nome proposto é muito melhor: Portal do Paraíso. Para os vereadores, a mudança vai trazer bons fluidos e vai atrair mais turistas. Se a mudança vai beneficiar a cidade, ainda é cedo para dizer. Mas que o novo nome condiz muito mais com essa paisagem, isso é inegável. Concordo, é ou não é? Bem melhor. Muito melhor. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde para você e até lá.